Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Esse humilde Senhor que desceu de tão alto, expressou a sua humildade no primeiro movimento de sua vida, que foi se deixando conduzir para uma manjedoura. Nós colocamos o nome de manjedoura para parecer bonito, mas na fazenda isso chama cucho, onde a gente coloca o capim dos gados, o gado comer. Ele foi recebido num coxo, onde os animais comiam. E ele fez isso por uma razão muito simples. A primeira lição dele é humildade. Nós precisamos aprender que aqueles que aqui se diminuem são os que lá crescem. E ele veio, ao longo de todo o périplo de seus 33 anos, trazendo ensinamentos profundos. Não há um momento sequer na vida de Jesus aqui na Terra que nós não consigamos extrair os ensinos que são necessários para que nós tenhamos uma vida que seja de paz. Aquela paz que esse mundo que busca esses alvoroços, que buscam ainda satisfações das sensações, que buscam beber da água que não se descebendo definitivamente, essa paz que esse mundo não consegue dar. E esse mundo precisa de beber da água de novo para poder se saciar. Enquanto que a água que Jesus ofereceu, segundo ele, é a água viva. A água que uma vez você bebendo, você nunca mais terá sede. Sede existencial, sede de paz íntima, sede de viver em paz consigo, com o próximo e com o Senhor da vida. Então, a vida dele é toda ela um ensino. Se a gente fizer uma rápida abordagem, a gente percebe que ele ensinou de diversas maneiras. Por exemplo, Jesus ensinou através das parábolas. Nós temos que aprender a decifrar as parábolas. Quando ele diz, o reino do céu é semelhante, ou seja, está comparando coisas daqui com coisas do plano espiritual. E se a gente não conhece o plano espiritual, como é que a gente vai compreender as comparações? Ele usa situações concretas, situações que nós vivemos, sobretudo daquela época em que ele estava lá, que nós, quando vamos trazer para o século XXI, precisamos contextualizar, para que as pessoas conseguissem se identificar com o que é habitual nelas, conseguissem remeterem para o que será o futuro delas, se seguirem os passos dele, os seus ensinos. Então, as parábolas são os meios de você extrair conhecimentos profundos. Mas não só as parábolas. Ele ensinou também pelas curas. Quando a gente vê uma cura, a gente tem muito que extrair a partir daquela cura. São vários ensinamentos que se consegue obter numa cura. Mas também ele ensinou nos fatos cotidianos da vida. Quando ele passava, por exemplo, por um lugar e uma pessoa baixinha, de estatura muito baixa, sobe no sicômoro para que conseguisse vê-lo melhor. E ele olha para essa pessoa para cima, fala o nome dele como se a conhecesse de muito tempo, mas era a primeira vez que ele via Jesus ao vivo. E ele disse, Zaqueu, desce, que hoje eu vou dormir ou pousar na sua casa. Isso é um fato cotidiano. E as lições que ali se encontram são enormes, são potencialmente lições de vida profunda. O livro Boa Nova, de Humberto de Campos, são 30 lições que ele estabelece nesse livro, e numa delas ele fala desse encontro de Jesus com Zaqueu, na casa de Zaqueu, dentro da casa de Zaqueu, aquela conversa que houve, que o evangelista ou os evangelistas não puderam registrar, é claro, por ausência de espaço, foi registrado no mundo espiritual, e de vez em quando o mundo espiritual permite que alguns benfeitores desçam esses movimentos que são bastidores do Evangelho. Como, por exemplo, o livro Paulo e Estevão é o bastidor dos Atos dos Apóstolos. Quando Lucas redigiu Atos dos Apóstolos, ele não conseguiria escrever tudo que os apóstolos fizeram. Veja, o livro de Emmanuel é um calhamaço. E aquilo ali é como se você abrisse as cortinas do palco e entrasse no fundo e olhasse o que é o bastidor que levou àquela cena que você assistiu no Atos dos Apóstolos. Então, Humberto de Campos, nesse momento, por exemplo, desse fato cotidiano, relata fatos impressionantes.
Foi a partir desse dia que eu li Humberto de Campos, nesse caso de Zaqueu, que eu passei a ser fã número 1 do Zaqueu. Se ele estivesse aqui hoje, eu estava seguindo ele nas redes. Porque é impressionante o quanto você torna-se um admirador de uma personalidade tão elevada como esse Zaqueu, que você não consegue perceber só com as informações que o evangelista pôde colocar. Mas você aprende, além de aprender pelas parábolas, pelos fatos cotidianos, você também aprende pelos fatos extraordinários. Por exemplo, como é que alguém pode andar sobre a água e não afundar? Isso é um fato extraordinário. Como é que alguém pode pegar uma jarra de água e transformar no vinho mais capitoso, mais delicioso daquela festa de núpcias? Como é que pode alguém ordenar para fenômenos naturais, como, por exemplo, tempestades, como, por exemplo, ventos, ondas, e dizer para, e eles obedecerem, como se fosse uma pessoa, como se fosse um tutelado que ele obedeça. Então, são fatos extraordinários, e o que está por trás disso? O que nós podemos tirar da subjacência dessas realizações? Esse é o terceiro tipo que nós estamos trazendo aqui como exemplo de metodologia, de pedagogia que Jesus utilizou. Por exemplo, para um é mais fácil aprender por parábola, para outro talvez seja mais fácil aprender pelos fatos extraordinários, para outro seja mais fácil aprender pelos fatos cotidianos, para outro talvez seja mais fácil aprender pelas curas, para outro pode ser mais fácil aprender pelas profecias. Ele chegou a dizer, pouco antes de ser entregue aos algozes que o condenaram à morte, ele chegou a dizer aos apóstolos, não ficará pedra sobre pedra. Isso era provavelmente no ano 33. No ano 70, nós tivemos a destruição integral daquele templo que era suntuoso, era um templo majestoso. Aliás, dos templos que tinham sido construídos, foi o templo mais majestoso que se construiu das arquiteturas hebreias. E nós ali temos claramente ele falando o que aconteceria ainda naquela geração, no ano 70. Roma invadiria para poder botar ordem nos revoltados. Isso está muito bem narrado, de maneira muito próxima, no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, em que você percebe claramente as profecias se cumprindo. O que essas profecias querem dizer? Então, é outra forma de ensino, que quando nós saímos da superfície, nós olhamos na subjacência do que está acontecendo naquele fato, ou naquelas palavras, ou naquele ensino, a gente consegue extrair verdadeiras fontes de aprendizado. Mas também tem aqueles momentos em que ele educava, ensinava de maneira direta. Por exemplo, quando ele subiu no monte, ele fez uma verdadeira elucidação de passos que você precisa seguir para ser feliz. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Está falando de maneira direta. Não está falando por metáforas como nas parábolas. Não está falando sutilmente nas profecias. Não está falando por fato extraordinário num evento qualquer. Ele está falando de maneira direta. E é por isso que outros não cristãos, como foi, por exemplo, Mahatma Gandhi, reconhecem que esse código que Jesus trouxe à Terra, chamado Sermão da Montanha, é o código que, se a humanidade tiver isso para poder seguir com seus passos, pode quebrar todos os outros livros, que isso aí é suficiente para ela recomeçar. E esse é um ensino direto. Não tem ali metáforas. Você extrai diretamente os ensinos. Mas tem os ensinos que são paradoxais. Ele diz assim, raça de víboras, até quando me farão sofrer? Ora, se ele era um sujeito doce, manso, todo amor, como é que ele pode chamar alguém de víbora? E se você olhar só a superfície, você não entende. Kardec chamou algumas desses paradoxos de estranha moral. Que o nosso modo reducionista de ver a vida antes dele não permite interpretar de maneira correta. Outra paradoxal, se a tua mão é motivo de escândalo, corta, lança longe de ti. É melhor entrar na vida sem a mão do que entrar na vida com a mão e corromper toda a alma. Como cortar a mão? Isso não faz sentido. Então, se você não tiver compreensão
ampliada, esses ensinos ficam reduzidos a ininteligíveis. Você não consegue interpretar. E é por isso que ele disse, na época dele, quando esteve entre nós, que ele tinha dito muito, mas muito não foi compreendido. Tanto é que ele repetia várias vezes, são várias ocasiões que ele pronuncia isso. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Ou seja, Jesus sabia que o psiquismo humano, daquela humanidade que iniciava a sua fase adulta, espiritualmente falando, ainda não era capaz de assimilar as lições. E mais, mesmo as lições que foram assimiladas, algumas, ele diz que nós esqueceríamos. E ele faz outra profecia e promete que, quando chegar a hora certa, ele mandará um consolador, um espírito, um paracleto, que virá e ficará eternamente conosco, o espírito de verdade. E aí as pessoas que, de novo, têm a visão reducionista, só para a unicidade de uma existência, não conseguem interpretar que não poderá ficar eternamente convosco uma pessoa. Tem que ser uma filosofia, um ensino que fica com você quando você o assimila. E isso é o seu guia do modo de viver. Por isso que somente 18 séculos e meio depois, aproximadamente, ou quase isso, veio o Espiritismo. Fazer compreensível que cortar a mão significa, quando você está no plano espiritual, você deixar bem claro para você mesmo, impor-se a você mesmo, seja de maneira decidida própria, seja de maneira constrangida pela lei da vida, de que as mãos não poderão ser mais como foram na última encarnação. E aí você compreende que a lei de reencarnação explica essa passagem que Jesus, por exemplo, falou e durante muito tempo ficou ininteligível. Se nós quisermos pegar um exemplo claríssimo, é só olharmos o livro Memórias de um Suicida. No livro Memórias de um Suicida, nós temos alguns personagens que são os protagonistas do livro que foram suicidas. Sofreram bastante numa região que o espírito Camilo ele chama de Vale dos Suicidas. Não significa que todo mundo que se suicida vá para os vales do suicídio, claro que não. Mas alguns tipos de suicídio impõem que essa criatura seja levada, arrojada para esse vale dos suicidas, como ele foi. Ele era consciente do suicídio, ele premeditou o suicídio, portanto, o suicídio dele teve agravante, e ele foi levado aos vales do suicida e lá padeceu de maneira que a gente não consegue nem imaginar. Mas, como tudo tem seu tempo, como tudo passa, aquele vale dos suicidas não era um lugar ermo, abandonado. Aquele vale dos suicidas estava tutelado por uma casa chamada Legião dos Servos de Maria, que era uma instituição que é coordenada diretamente por nossa querida Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus. E ela que conduz essa obra. Então, todos aqueles que estavam no Vale dos Suicidas estavam sendo observados, acompanhados. E no momento aprazado, quando eles despertavam para a sua própria melhoria, eles eram recolhidos e eram levados, então, para esse instituto, que era um instituto correcional. Significa isso. É uma cadeia, é uma prisão. Não como as nossas aqui da Terra, porque eles têm liberdade lá dentro e têm educação. Mas eles não podem ir e vir como bem entendem, porque todo suicida é considerado um trânsfuga da lei. E ele, então, é tratado como alguém que se mantém limitado no seu ir e vir. E eles foram para lá. E tinha um desses que foi socorrido, que o caso dele é emblemático, porque explica claramente esta passagem de Jesus. Esse senhor, ele era casado à época em Portugal, na época áurea de Portugal, no século XIX, tinha uma posição social muito bem destacada, tinha uma família muito bem constituída. Para os olhos externos, ele era feliz. Ele tinha uma família equilibrada, ele vivia bem. Mas acontece que, nas suas andanças pela vida, num dia desses, ele se defrontou com uma mulher que o atraiu. Só que essa mulher não era uma mulher qualquer. Ela era uma mulher do mundo. É uma mulher que vendia o seu corpo para sobreviver, não que ela gostasse de fazer, conforme nós depreendemos na leitura. E ele se envolveu com ela.
E ele se envolveu emocionalmente com ela e profundamente, tomando-a como se fora ela dele, como se fosse uma posse. E quando ele percebeu que ela não era só dele, que ela não aceitava de hipótese alguma que isso pudesse acontecer, ele deu um ultimato e ela não pôde cumprir. E o que aconteceu? Ele, num momento de absoluto desequilíbrio, porque ele era uma pessoa equilibrada no seu dia a dia, ele começou a se envolver com esse caso e a sua vida começou a se transformar. E no momento em que ele perdeu a razão, ele tomou a decisão mais grave que alguém pode fazer. Ele estava na cama, utilizou as duas mãos e colocou no pescoço dela e o apertou. E ela debatia com as pernas, e ele sobre ela, as pernas batendo, e ela, segurada pelo pescoço, impossibilitada de sobreviver, foi pouco a pouco diminuindo as batiduras das pernas. Daqui a pouco, as pernas já não batiam, e quando ele tirou as mãos, ele percebeu que ela não respirava. Quando ele viu aquilo, ele não era um espírito humano. Veja que, às vezes, as pessoas são mais frágeis do que más. Frágeis emocionalmente. Elas não fazem aquilo porque gostariam de ter feito. Elas fazem porque se perdem nas suas nuances de desequilíbrios emocionais. E quando ele se deu conta de que aquela que ele supostamente amava, o amar entre aspas, porque quem ama liberta e não aprisiona, como ele queria, quando ele se deu conta que ela estava morta, ele imediatamente, o caso dele é emblemático, porque algumas pessoas levam tempo, ele imediatamente se arrependeu e começou a chorar pelo que tinha feito. E por incrível que pareça, um paradoxo. Meu Deus, o que eu fiz? Como é que alguém que matou pode chamar Deus? Mas é a hora que a pessoa está perdida, sozinha, e ela vai buscar Deus. E foi o que ele fez, buscou Deus, mas não encontrou. Porque, apesar de chamar por Deus, ele não estava com o seu coração aberto para ouvir Deus. E aí, como todo aquele que não consegue viver com o que fez, ele toma uma decisão da fuga. Existem vários tipos de fuga, mas a fuga que ele optou é a fuga espetacular daquela eliminação de si próprio. Porque, na verdade, quando uma pessoa toma a decisão do autossídio, ela, na verdade, na maior, esmagadora maioria das vezes, ela não está querendo matar a si mesma. Ela está querendo matar a dor, o complexo de culpa, o remorso, seja o for que carregue por dentro, que a desequilibra emocionalmente, que a desequilibra psicicamente. Ela está tentando matar isso. E ela acredita, naquele momento de incompreensão da vida, que matando o corpo, ela mataria os seus problemas. E os Espíritos dizem no livro dos Espíritos que a pior decepção de todo suicida é quando ele percebe que ele está vivo, que ele não se matou verdadeiramente. Ele matou o corpo, mas não matou-se, porque a vida não lhe pertence. Foi dada pelo próprio Pai. Ele pode tirar o uso daquele meio que se chama, vamos dizer, roupa, que se chama vestimenta, que ele recebeu para poder cumprir os seus movimentos aqui na Terra. Mas ele não pode deixar de viver. E ele se decepciona quando ele volta para o mundo espiritual, porque ele percebe que, além de não ter matado os problemas, ele continua com os problemas agravados, porque o complexo de culpa transcende na sua infinitude, porque quando o espírito está desencarnado, as potencialidades dele ampliam-se impressionantemente. E ele tem muito mais percepções, inclusive, das suas próprias dores, do que quando encarnado. Porque o corpo físico ele funciona como um abafador das potencialidades do espírito, como um abajur que você coloca, tipo, a influência da luz naquele ambiente. O corpo faz isso com o espírito, ele não tem todas as potencialidades quando estão encarnados. Então, quando eles encarnam, quando nós encarnamos e trazemos algum problema de complexo de culpa, de remorso, a gente tem aqueles momentos assim que a gente se sente assim meio aéreo, que a gente tem aquela melancolia, mas a gente não consegue explicar o que é. E, na verdade, é o passado repercutindo no presente, como se fosse um tropel descendo lá de dentro da gente
para o mundo aqui de fora. É o passado influenciando o presente. Mas é suavizado, porque você não percebe o que aconteceu de fato. Você pressente que alguma coisa não está legal. Não tem como você fugir disso. Mas você não sabe o que aconteceu. Então, o corpo físico ameniza as suas dores morais. Mas quando destituído do corpo físico, como aconteceu com esse irmão, ele ampliou o seu processo íntimo de auto-cobrar-se em um círculo vicioso. Não tem como ele ver saída, que se chama remorso. Mas passa o tempo e ele é recuperado. Ele é levado para o Instituto Correcional dos Servos de Maria e lá ele é tratado como os demais. E o tratamento é o tratamento básico. Primeiro, pelos movimentos que causou. Quem, por exemplo, se suicidou dando um tiro, é trabalhado, seu perispírito foi afetado, porque o que acontece no corpo físico repercute no corpo espiritual. E lá ele é trabalhado, tem médicos, como a gente tem aqui. Essas pessoas que desencarnam, por exemplo, uma pessoa muito importante para mim, que é o irmão do meu pai, meu padrinho, ele desencarnou há pouco tempo atrás, eu estava falando com o irmão dele, que é outra pessoa importante para mim, eu tinha sonhado com ele. E ele não estava andando quando ele desencarnou. E quando eu encontrei com ele, ele já estava usando uma bengala. Ele não estava ainda, já passaram quase 4 meses. Ele ainda não estava completamente pronto para receber a vida espiritual. Ou seja, você carrega ainda alguma coisa, depende de espírito para espírito. Espíritos elevados não fazem isso, mas espíritos que estão medianos, eles carregam. E foi o que aconteceu nesse caso emblemático, que foi com uma pessoa próxima de mim. Né? E no caso desse suicida, eles carregam de maneira muito intensa. Os sofrimentos são inexprimíveis. É importante a gente perceber como é dolorido a gente falar disso. Porque eles, por exemplo, se alguém deu um tiro, ele fica sentindo aquele tiro o tempo todo, aquele estampido o tempo todo. Ele fica parecendo que está saindo sangue. Ele fica vendo isso o tempo todo. É um terror. Porque enquanto ele não consegue se livrar disso, o sofrimento é incrível. E esse irmão tinha sido a garganta, tinha sido as mãos, os agentes da sua desobediência para com as leis divinas. E uma delas, trazida de muito alto, diz: não matarás. Não matarás nem a si, nem ao outro, e nem aos semelhantes que não sejam da nossa espécie. A regra um dia será essa: nós não mataremos nem os animais como fazemos hoje para comermos. Eles serão nossos irmãos menores, como já são, mas nós não reconhecemos ainda como tal. Hoje a humanidade ainda não dá conta de fazer isso. Mas dia virá que nós conseguiremos fazer isso. E esse não matarás era o caso mais forte dentro dele, que causava um complexo de. Depois de décadas, foram 3 ou 4 décadas que eles passaram sendo trabalhados, e a terceira parte do livro, Memórias de um Suicida, é em Evangelho puro. Eu fiquei impressionado com as aulas que eles recebiam lá, que Camilo conseguiu trazer para nós aqui na Terra. São aulas maravilhosas, eles reproduzem como se eles estivessem lá na época que Jesus viveu, participando. Eles conseguem um artifício tecnológico que eles usavam lá no Instituto Correcional Servos de Maria, que transporta a pessoa para onde Jesus estava. É como se ele estivesse ouvindo o próprio mestre falando em aramaico naquele monte. Vós sois o sal da terra. E aquilo impregna e modifica completamente a pessoa que passa por essa experiência. E esse irmão, como Camilo, como Silveira, que foi o outro, como outros que não me recordo o nome agora, eles todos se modificaram. E quando eles se modificam, esse peso do complexo de culpa vai diminuindo, porque eles sabem que nenhum filho, que nenhuma ovelha tresmalhada ficará para sempre perdida, que sabe que quando você se decide para obedecer às leis de Deus, reparando onde você desobedeceu, você será amparado na misericórdia toda superior de Deus. E ele foi objeto dessa mesma atenção. E no momento certo, que ele se decidiu por encarnar, falou: estou pronto. Aí começam os preparativos para a encarnação, e quem quiser conhecer um pouquinho melhor, lá no livro também fala, mas no livro de André Luiz, Missionários da Luz, mostra como é que é um processo de reencarnação, quando ele pega um caso específico, que é o caso de Segismundo, e mostra como é a preparação de uma pessoa comum naquele processo reencarnatório. E esse irmão foi preparado. E aí é que vem a coisa estranha.
começou a aproximar alguns dias antes, talvez semanas antes, ele próprio não via mais as mãos. O corpo espiritual estava lá, as pessoas viam a mão no corpo espiritual, mas ele não mais via a mão. Ele tinha entendido a lição de Jesus. Se a tua mão é motivo de escândalo, corta. Mentalmente, ele se auto-impediu de ver a mão. Esse é o sentido do corte. O corte é magnético, é energético. Ele vai reduzindo e as mãos desaparecem. As mãos desaparecem para ele, no momento. Passados mais alguns dias, nem mesmo os seus companheiros, que também estavam sendo preparados para reencarnar, viram a mão dele. E ele vai embora para a reencarnação. E Camilo conta que, cerca de uns 3, 4 anos depois, Camilo foi convidado, porque Camilo continuou ainda, Camilo foi o último a reencarnar, ele tinha medo de não conseguir vencer a prova que ele teria que enfrentar de novo, o impulso de se matar e teria de novo. É por isso que é comum ainda, infelizmente, espíritos que reincidem em suicídios, porque a prova que ele fracassou da outra vez, ela será de novo trazida para ele. E a preparação no mundo espiritual é exatamente para fortalecê-lo para esse enfrentamento difícil que ele terá que submeter. Só para a gente ter uma noção de como isso é grave, certa ocasião, o Chico foi procurado por uma senhora que carregava o seu filhinho nos braços, mas os filhinhos dela não tinham os 2 braços aqui. E ela carregava aquele corpinho e chegou chorando para o Chico. Chorando. Parecendo uma criança de tanto que chorava. Chico, você não sabe o que vai acontecer. E o Emmanuel do lado já falou, fica tranquilo, meu filho. Quando ela começou a contar, eles vão amputar as pernas do meu filho. Tinha uma doença gravíssima, que não tinha como permanecer. Chico, ele já não tem os bracinhos, Chico. E agora vão amputar as pernas dele. O que será do meu filho? O tesouro dela, o filho amado. E Emmanuel disse para ele, Chico, é para o bem dele. Esse irmão é reincidente em suicídios. Eu não me recordo se 7, se 8, se 9 vezes ele tinha se suicidado nas encarnações anteriores. E muitas vezes utilizou-se das mãos, dos braços, para cometer o autocídio. E ele estava, segundo Emmanuel, disse para Chico, pensando, já como criança, pensando em usar as pernas para subir numa determinada altura e se lançar. Olha o impulso de se auto-eliminar que ele tinha ainda forte consigo. E essa foi uma ação que as pessoas do mundo, com a visão reducionista, jamais entenderiam. Como é que eu posso, Max, ficar feliz de ver meu filho com as pernas amputadas? Olha, talvez você não fique feliz, mas você ficaria menos infeliz se você soubesse que ele se suicidou. Então, as medidas que parecem extremas, elas têm razão de ser. E esse caso foi um emblemático que desse movimento preservou um tempo um tanto maior desse espírito no corpo de carne, porque é o tempo que ele precisa para ir se aquietando, para ir refletindo, para ir sendo amparado do mundo espiritual, para conseguir, como alguém que ficou transtornado durante muito tempo, conseguir se reequilibrar, conseguir se emocionalmente estabelecer, para que depois, com a própria vontade, não mais por expiação, ele busca a própria prova, e não a prova mais seja constrangida, que ele seja obrigado a fazê-la. E aí sim, ele terá a chance de vencer. E esses irmãos que estavam lá, todos eles tinham esse drama, o medo de falhar. Então, o Camilo pediu para ficar por último, e ele ficou, se não me falha a memória, eu fiz os cálculos na época, dava mais de 44 anos que ele passou no mundo espiritual, se preparando para reencarnar. E aí ele é convidado para fazer uma visita aos irmãos que são tutelados por essa casa. Todo aquele que ficou cuidado por aquela casa, quando vem para a encarnação, todos eles são visitados periodicamente pelas equipes que lá ficaram. Quem quiser saber um pouquinho melhor sobre isso, tem um livro que chama Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, em que você verá, logo no primeiro capítulo, que se chama A Prece de Evelina, uma mocinha de seus 14 para 15 anos, que estava numa família toda desestruturada, a mãe tinha desencarnado, o filhinho tinha desencarnado por afogamento, aliás, o irmãozinho tinha desencarnado por afogamento, a outra que substituiu
a mãe não era, vamos dizer assim, benquista pela mãe no mundo espiritual, tinha um processo obsessivo, a casa estava uma bagunça espiritualmente falando, e a menina estava emocionalmente afetada. Mas ela era um espírito elevado. E ela fez uma prece, e a prece foi diretamente na colônia de onde ela procedia. E quando pessoas estavam numa reunião como essa, fazendo um trabalho, alguém interrompeu a reunião e trouxe um papel que era a prece decifrada, chama prece de Evelina. Chamava prece retratada, porque ela tinha feito a prece para a mãe, mas a mãe, num processo obsessivo, não conseguia ajudá-la, e a prece foi desviada para aqueles que podiam ajudá-la. E a partir daí, eles param todo o trabalho, planejam todo o trabalho e vão socorrer a família. E o livro todo fala do processo de reequilíbrio daquela casa. Então, esses irmãos que vieram, como a Evelina veio de lá, eles ficam tutelados. Se você está precisando, se o pedido é verdadeiro, e ela pediu não por ela, pela família toda, você não tem noção dos esforços que esses nossos benfeitores do mundo espiritual fazem em nosso favor. Então, o que aconteceu com esses suicidas é exatamente a mesma coisa. Eles tinham visitas periódicas. E nessa ocasião, esse irmão que tinha matado a amante e se matado, ele vai fazer a visita e chega num lugar agora no Brasil, porque ele reencarnou no Brasil, esse irmãozinho que tinha assassinado a própria amante e a si mesmo, encontrou uma casa muito pobre, num ambiente assim vamos chamar assim, de lugar muito mal cuidado, sem rede de esgoto, sem nada, uma favela, para ser mais específico, era o que parecia pela descrição que o Camilo faz. E quando ele chega, ou melhor, quando eles chegam, ele encontram uma senhora, jovem senhora, esquálida, demonstrando claramente a falta de alimentação básica para o sustento da vida, e uma criancinha dormindo. E a criancinha dormindo sem esse lado da mão. Essa parte não existia. Aquela criancinha tinha esse pedaço da mão aqui como se tivesse sido amputado, como se fosse cortado por um instrumento médico próprio para isso. E aí, isso já era a idade dele por volta de 3 a 4 anos, segundo nós depreendemos da descrição de Camilo, e ele estava ali cumprindo exatamente o que Jesus houvera convidado. Se a vossa mão é motivo de escândalo, corta, lança longe de ti, porque é melhor entrar na vida do que corromper, sem ela, do que corromper toda a alma com ela. E a coisa é mais profunda ainda. Quem é que o recebeu como filho? A própria amante que ele assassinara. Ela o perdoou, porque ela, apesar da situação deprimente a que ela tinha que se submeter naquela época, o século XIX era muito dolorido para as mulheres. As mulheres que por exemplo, não casavam, determinado homem levava ela, não casava, os pais não aceitavam. E elas tinham dois destinos. Iam para as regiões turbulentas da vida, para vender seus corpos, ou iam mendigar ou algo semelhante. Era muito dolorido naquela época. Outro livro de André Luiz descreve muito isso, que é exatamente o Missionários da Luz, quando vai falar de Segismundo e de Adelino. Mas nós vamos lembrar desse caso para poder mostrar que se nós não tivermos o conhecimento sobre o que Jesus quer dizer com cada coisa, o seu evangelho fica sem ser compreendido na sua integral condição. No século XV, viveu aqui no Brasil, nós acreditamos que foi no Brasil, pela descrição, um espírito que, segundo Emmanuel, teria vindo de Sírios, uma estrela não muito longe de nós, do ponto de vista das distâncias incomensuráveis entre os astros, em que esse espírito, chamado Alcione, ou Alcione, ele vinha numa tarefa, que é o título do livro, de renúncia. Ela deixou as benesses dos seus trabalhos de extrema elevação em Sírios, ela tinha atividades muito graves, muito importantes, de compreensão para nós até difícil. Ela fazia atividades que ampliam muito o nosso estado de compreensão, e ela pediu
a permissão aos seus maiorais para poder voltar para a terra de onde ela tinha vindo, para poder resgatar o afeto da sua vida, que resolveu não seguir os caminhos que ela seguiu. Ele estava às voltas, com reencarnações sucessivas, sempre cometendo erros e tendo que resolver todos os desvios. E ela vem para cá e, coincidentemente, Emmanuel estava encarnado nessa época, um padre, Padre Damião, e ele conhece essa jovem, que era o Evangelho vivo. Ela expressava o Evangelho com uma facilidade, e tem um momento em que Emmanuel vai descrever os dias de estudo. Tinha um dia certinho de estudo do Evangelho. Eles faziam o estudo do Evangelho de modo que pegavam capítulo por capítulo, versículo por versículo, e naquela noite examinava cada um deles, extraía da letra o espírito. A letra que mata e o espírito que vivifica. E Emmanuel conta isso. E tem um diálogo entre os dois, que Emmanuel retrata, que ela diz assim: o Evangelho de Jesus precisa ser conhecido, precisa ser meditado, precisa ser sentido e precisa ser vivido. 4 degraus. Se você não conhecer, você não entende porque que a mão precisa ser cortada. E isso só foi possível de maneira pública, e qualquer pessoa pode fazer, não mais só os iniciados, porque os próprios hebreus tinham os iniciados, os egípcios tinham os iniciados, e até hoje nós temos algumas escolas, como os Rosa Cruzes, como os maçons, que são iniciados no estudo, têm os seus degraus e se aprofundam em temas que não são habituais do dia a dia das pessoas. Mas o Espiritismo escancarou isso. O Espírito de verdade, o Paracleto, que foi prometido por Jesus, colocou o seu Evangelho ao alcance de todos, sem exceção. Basta ter sede de beber a água viva para ir lá. E o manancial é inextinguível, pode beber o quanto você quiser, que não acaba. E o Evangelho é essa água viva que ela, junto com Emmanuel na época, estavam estudando. E nos ensinou, através desse estudo que Emmanuel propagou para nós agora, que nós devemos compreender. É o passo número 1 que nós estamos fazendo. O que Jesus quis dizer com raça divina? Você já pensou nisso? O que está por trás disso? Isso tem explicação. O que Jesus quis dizer? Kardec explicou no livro que é mais fácil o cabelo passar por uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Primeiro que a gente achava que camelo era um bicho. E camelo é uma corda grossa. É uma analogia que Jesus fez para chocar. É impossível passar uma corda grossa numa agulha. É impossível passar uma pessoa que vive a serviço da riqueza, vai passar no reino do céu de hipótese alguma, enquanto ele não usar a riqueza como um meio, não mais como um fim. E esses ensinos de Jesus estão recheados de pequenas nuances que, quando você se dá conta delas, fala, meu Deus, como é profundo. E é por isso que nós queremos fazer um convite para cada um de nós aqui. A Federação Espírita Brasileira, juntamente com as 27 federativas, estabeleceu um projeto, há pouco tempo atrás, que está em curso a todo vapor, que se chama Evangelho Redivivo. A Federação Espírita está fazendo exatamente o que Alcione fazia com Emmanuel. Está estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, publicamente às segundas-feiras, às 19 horas, e internamente, nas testagens do material, lá dentro da própria Federação Espírita Brasileira. Por exemplo, segunda-feira agora, eu fui o responsável pela condução do tema 36 do Evangelho de Marcos, que trata do capítulo 14. E os versículos, se não me falha a memória, 12 até 30, não me recordo, foram tratados nesse encontro de segunda-feira. E todos os programas são gravados e ficam no FEB Lives, que é o site onde a FEB armazena todos os programas. E é interessante, porque nós temos pessoas de todas as partes do Brasil e temos pessoas de várias partes do mundo assistindo conosco este evangelho. Eu confesso para vocês que quando eu era um jovem, bem mais jovem do que sou hoje, brincadeira,
Eu era um menino, para ser bem exato com vocês. A minha sede de entender essas coisas essenciais era tão grande, tinha no meu espírito, que meu pai, que passou por dificuldades muito grandes, ele buscava vários caminhos para poder se aquietar intimamente, e teve uma fase que ele, foi até o final da vida dele, que ele adotou a filosofia de vida japonesa chamada Seichoie. E como eu era um menino, na época trabalhava numa banca de mercado com um japonês, e mal falava português direto, tinha vindo exatamente do Japão, eu tive a oportunidade de ter lições com ele durante quase 3 anos, que até hoje me espanta a simplicidade e a profundidade conjugadas numa só vertente. Quando eu estava, por exemplo, classificando as batatas, estava com a bacia na mão, tirando uma bacia de uma banca, passando para outra, ele levantava, a gente começava a trabalhar às 5h30 da manhã lá em Anápolis. E ele chegava e dizia assim, Maxum! Eu não sabia falar Max, ele falava Maxum, me lembro até hoje, como se estivesse vendo ele aqui na minha frente. Esse aprende, hein? Esse aprende, era o jeito dele explicar. A vida como bacia com água, hein? Um menino, sei lá, 12 anos naquela época, bacia com água, o que japonês careca quer dizer? Que ele era carequinho. Aí eu ficava esperando, né, para ver o que é. Ó, presta atenção, hein? Presta atenção. Se bacia está com água, você dá bacia para outro? Para onde vai a água, Maxum? Todo mundo conhece a inércia, né? A água vem para você, a bacia vai para o outro. E se você puxa a bacia para você, para quem vai água, Maxum? Vai para o outro. Ele estava dando lição para mim de que é dando licença. Num exemplo de uma bacia. E meu pai ficou cativado, porque meu pai era motorista de táxi, levava todas as madrugadas o seu Paulo para trabalhar na banca do Mercado Municipal de Anápolis. Foi aí que eu comecei a trabalhar. Meu pai pediu uma oportunidade para mim e seu Paulo deu. Na verdade, o nome dele era Chuichi Ozaki. E ele contava essas histórias e ele professava essa filosofia Seichoie. E eu, convidado pelo meu pai, via aquilo como uma oportunidade de entender a vida. E aquele foi um movimento em que várias coisas que vinham pela cultura oriental saciaram parte das minhas dúvidas. Mas as minhas dúvidas totais não foram saciadas. Eu, por exemplo, pegava a Bíblia, começava a ler alguma coisa, não entendia, parava na hora, porque eu sabia como é que eu vou prosseguir com alguma coisa que eu estou assimilando. E eu passei muitos anos da minha vida até ter a oportunidade de acessar uma parte da Bíblia que se chama o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, depois de muitos e muitos anos, eu tenho a oportunidade de acessar a própria Bíblia de forma direta, compreendendo, passando pelo crivo da razão, estabelecendo o que se chama de fé raciocinada. Não sigo Jesus porque me mandam, não sigo Jesus porque é uma cultura, não, eu sigo porque eu sei que é o que eu tenho que fazer, porque aquilo é a razão própria da vida. Aqueles ensinamentos são de uma extrema profundidade que, se eu seguir, se eu conseguir seguir, eu estabeleço aquela paz que o mundo não pode ter. Então, eu convido todos vocês a fazerem o mesmo. Esses livros estão disponíveis na FEB em PDF, podem baixar, como podem adquirir na livraria ou pelas próprias plataformas que existem na internet. E são pérolas, pérolas de estudo. E o pessoal que já está trabalhando nos bastidores já está trabalhando Atos dos Apóstolos. E nós vamos trabalhar os 27 livros do Evangelho. Então, fica o convite para cada um de nós saciar essa sede íntima, não mais ficar guardando dúvidas, porque não tem mais motivo para dúvidas. A verdade hoje foi disponibilizada a todo aquele que quer buscar. Muita paz a todas, muita paz a todos. Muito obrigado por sua atenção.